Em 1589, na Alemanha, um fazendeiro foi acusado de ser o próprio lobo do diabo. Disseram que ele devorava crianças, arrancava corações ainda pulsando e se transformava em uma criatura monstruosa nas noites de lua cheia. Seu nome era Peter Stump, e a forma como ele morreu foi ainda mais horrível do que seus crimes. Mas, antes disso, inscreva-se e curta este vídeo. E não se esqueça, horrores inimagináveis habitam o lugar nenhum. O caso aconteceu no final do século XVI, uma das épocas mais violentas da Europa. A região de Bedburg, perto de Colônia, estava devastada pela Guerra de Colônia, um conflito religioso entre católicos e protestantes. Nesse cenário, a fome, as doenças e a histeria coletiva eram comuns. A crença em bruxaria e lobisomens não era apenas superstição, era lei. O Santo Império Romano Germânico punia a bruxaria com a morte, e qualquer acusação de pacto com o diabo poderia significar tortura até a confissão. Peter Stump era um fazendeiro abastado e aparentemente respeitado. Tinha uma filha adolescente chamada Belle e uma amante, Catarina. Segundo vizinhos, vivia sozinho após a morte de sua esposa e era visto como um homem estranho, solitário e, para alguns, assustador. Entre 1564 e 1589, a região foi assolada por assassinatos brutais. Viajantes, mulheres grávidas, crianças e até jovens pastores eram encontrados mutilados, parcialmente devorados ou simplesmente desapareciam. As vítimas apresentavam marcas de mordidas e lacerações profundas, como se animais selvagens tivessem atacado, mas os ataques eram demasiadamente precisos para serem obra de lobos comuns. O boato de um lobisomem rondava a região cresceu até que as autoridades organizaram uma caçada. Segundo relatos da época, após diversas caçadas, um grupo de caçadores, acompanhado de cães, cercou um lobo enorme e agressivo nas planícies próximas a Bedburg. Quando a criatura foi encurralada, ela teria se transformado diante deles, revelando a figura humana de Peter Stump. Ele foi acusado de uma série de crimes extremamente macabros. Cerca de 16 assassinatos, incluindo o de seu filho, além de homicídios, canibalismo, estupro, incesto e pacto com o diabo que lhe teria dado poderes de transformar-se em lobo mediante o uso de um cinturão mágico. Preso e levado às masmorras, Stump passou por tortura extrema. Sob tormento, ele confessou que desde os 12 anos havia feito um pacto com o diabo. O demônio, segundo ele, lhe deu um cinto mágico de pele de lobo que o transformava em um predador monstruoso, grande como um cavalo, com olhos flamejantes, dentes afiados e garras de ferro. Na forma de lobo, dizia sentir um apetite insaciável por carne humana. Confessou ter matado 14 crianças e 2 mulheres grávidas, extraído fetos do ventre e comido os corações ainda pulsando, matado seu próprio filho
e comido parte dele, mantido relações incestuosas com sua filha e com sua amante, mantido relações sexuais com uma figura demoníaca em forma feminina que visitava sua casa à noite. Diante das confissões, Stump foi condenado à execução, e o método foi um espetáculo público de horror, planejado para aterrorizar e servir de exemplo. Segundo o panfleto de 1590, Stump foi amarrado à roda de tortura. Pinças de ferro em brasa arrancaram pedaços de sua carne dos braços, pernas e peito. Seus membros foram quebrados com um machado para que jamais pudesse levantar-se da tumba. Foi decapitado e seu corpo queimado numa fogueira. Sua filha e sua amante foram estranguladas, queimadas e suas cinzas espalhadas. No local, ergueram um poste com a roda de tortura no topo, a cabeça decapitada de Stump, uma figura de madeira representando um lobo, como aviso aos pecadores. O caso é real e foi documentado por um panfleto de 1590, Londres, tradução de um original alemão perdido, preservado no Museu Britânico e na Biblioteca de Lambeth, e por diários de Hermann von Weinsberg, vereador de Colônia. Atualmente, pesquisadores modernos acreditam que Stump poderia ser um serial killer real, usando crenças da época para justificar seus crimes, ou que suas confissões partiram das torturas que sofreu, que o deixaram à beira da loucura. Ou ainda que ele foi um bode expiatório político, vítima de perseguição por ser protestante em território católico após a Guerra de Colônia. De qualquer forma, essa história revela o pior do ser humano. E, para vocês, Stump foi um serial killer, uma vítima ou um lobisomem de verdade?